Fala galera, vamos fazer hoje aqui uma aulinha importante sobre a função do segundo grau. Eu vou falar aí para vocês sobre o vértice da parábola. Então hoje a gente vai conseguir montar um gráfico correto de uma função do segundo grau. Então, vamos imaginar aqui um sistema de eixos cartesianos, né? X e Y. E eu vou desenhar uma parábola qualquer aqui. Então, eu desenho uma parábola com uma concavidade voltada para cima. Só de olhar esse gráfico, alguns pontos a gente já tem que saber notar nele. Primeiro, onde corta o eixo X são as raízes, né? E todo gráfico corta o eixo Y no seu termo constante. Então aqui eu posso ter um gráfico de uma função da forma f de x, ax² mais bx mais c, com x1 e x2 raízes. O que vai ser o vértice da parábola? O vértice ele vai ser o ponto também de inflexão, ou o ponto mínimo ou o ponto máximo da parábola. Então, nesse caso, o vértice vai estar aqui. Então, aqui eu tenho o vértice da parábola. O que a gente vai ter que saber a respeito desse vértice? Como ele é um ponto da parábola, ele vai ter uma coordenada, né? Que a gente vai chamar de x do vértice e de y do vértice. E a gente vai aprender a determinar essas coordenadas. Porque sabendo estudar o vértice, a gente também vai saber estudar o quê? O máximo ou o mínimo da parábola. E assim a gente consegue determinar o seu conjunto imagem. Então, antes de falar de como calcular o vértice da parábola, a gente tem que lembrar de uma propriedade importante. Pelo vértice da parábola, passa por ele o que a gente chama de eixo de simetria. O que é esse eixo de simetria? Como se fosse uma linha imaginária que corta a parábola exatamente no meio. Então, ele funciona como um espelho. O que está de um lado é exatamente igual ao que está do outro. Então, é por essa propriedade do eixo de simetria que a gente consegue montar a fórmula para achar o x do vértice. Por quê? O x do vértice está sobre o eixo de simetria. Se é igual de um lado e igual do outro, então ele está exatamente no meio das duas raízes. Então, o x do vértice, ele é a média aritmética das raízes. Só que x1 e x2 representam o quê? A soma, não é? O que seria a soma das raízes? Pela forma que a gente aprendeu, é menos b sobre a. Então, se eu colocar no lugar do x1 mais x2 menos b sobre a, eu tenho que o x do vértice fica menos b sobre, como eu tenho um 2 aqui, 2a. Então, essas são as duas formas de se achar o x do vértice. Ah, mas e se ela não tiver raízes reais? Mesmo que a função não tenha raízes reais, ela possui o coeficiente a e b. Então, você determina por essa forma. Se for um exercício que tenha gráfico, ou que você tenha as raízes, você pode determinar por essa forma. Para agora determinar as coordenadas do y do vértice, o que é o y do vértice? Ele é o valor da função calculado no x do vértice. Que nem aqui, na raiz. Qual que é o conceito de raiz? Quando você substitui o valor da raiz na função, o resultado é zero. Então, se eu substituir o valor do x1 aqui no x da função, o resultado da minha função vai ter que dar zero.
conceito de raiz. O mesmo aqui, ó. Quando eu substituir o x do vértice no x da função, então eu encontro o valor do y do vértice. Então, eu vou escrever aqui, ó. Para determinar o y do vértice, basta substituir o x do vértice na função. Então, se eu fizer esse conceito, o y do vértice é a função calculada no x do vértice. Então, a gente tem que o y do vértice é a xv ao quadrado mais b xv mais c. Então, essa é a forma como se calcula o y do vértice. Ou, se eu substituir aqui o x do vértice por menos b sobre 2a e fazendo todas as contas, a gente também chega que o y do vértice ele pode ser dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Eu, particularmente, gosto de memorizar esta fórmula, certo? E lembrar do conceito de função. Achando o x do vértice, eu calculo o y do vértice aplicando ele na função. São fórmulas a menos para a gente memorizar. Então, resolvendo essas fórmulas, eu posso falar aí que o meu vértice tem coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Essas são as formulinhas para encontrar as coordenadas do vértice da parábola. Por que a gente tem que encontrar as coordenadas do vértice da parábola? Porque é através dessas coordenadas que a gente pode determinar o quê? O seu conjunto imagem. Então, para determinar o conjunto imagem aí, ó, eu vou fazer para os dois casos, né? Então, eu vou pegar minha função, né, f de x, da forma ax² mais bx mais c, né? Sempre lembrando que o a é diferente de zero. Então, eu vou fazer primeiro para o caso a positivo. Então, quando o a é positivo, a minha parábola ela vai ser o quê? Com cavidade voltada para cima. Então, eu vou ter meu gráfico aqui, ó. Certo? Estou desenhando um gráfico aleatório, sempre lembrando. E aqui eu tenho as raízes. Então, é o vértice que vai fornecer o meu conjunto imagem. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, o vértice, ele é o quê? Aqui está meu vértice, né? Nesse caso aqui, ó, o vértice, ele é ponto mínimo da parábola. Então, ele tem a sua coordenada, né? xv, yv. Então, como o vértice é ponto mínimo, então o vértice é ponto mínimo da parábola. Eu não vou ter nada abaixo dele. Então, os valores que a minha função pode assumir vão estar aonde? Do vértice para cima. Então, ela só assume valores acima do vértice. Então, aqui vai estar o meu conjunto imagem. Então, nesse caso, a imagem da função são todos os y pertencentes aos reais, tal que os meus y são sempre maiores ou igual que o y do vértice. E o segundo caso que eu posso ter aí, de gráfico, é quando o a é menor que zero.
Nesse caso, a minha parábola, ela tem o quê? Concavidade voltada para baixo, não é? Então, eu posso ter um gráfico assim, ó. Vamos fazer um mais diferente aqui. Então, eu tenho aqui valores das raízes, né? x1, x2. E aqui vai estar o meu vértice, né? Então, aqui eu tenho o vértice da parábola. O vértice tem as suas coordenadas, xv, yv. Então, nesse tipo de parábola, o vértice ele faz papel do quê? De ponto, o vértice ele é ponto máximo da parábola. Então, não tem nada acima do vértice. Ele é o maior valor que a parábola pode assumir. Então, para determinar o seu conjunto de imagem, significa o quê? Que os valores que a função assume estão sempre abaixo do vértice. Então, aqui eu posso falar que a imagem da função são todos os y pertencentes ao conjunto dos reais, tal que os meus y são sempre menores ou igual que o y do vértice. Nesse primeiro caso aqui, ó, o vértice também pode ser chamado como limitante inferior. E nesse caso, o vértice é meu limitante superior. Então, essa função a gente pode dizer que ela é limitada inferiormente, e essa função ela é limitada superiormente. E sabendo fazer o vértice da parábola, tem muitos problemas ou exercícios que se referem a máximos e mínimos. Então aí, ó, no exercício, uma observação que eu vou colocar é o seguinte: quando identificar no exercício se ele pede o x do vértice ou o y do vértice. Então, o x do vértice é onde ocorre o máximo ou o mínimo da função. Então, quando ele quiser a ocorrência, ele quer o x do vértice. Que nem eu posso ter um exemplo assim, ó. O lucro de uma empresa é dado por uma função tal. Então, você pega a função lá com x. E x é as unidades vendidas. Se ele pergunta algo assim, ó, quantas unidades vendidas eu preciso ter para obter o lucro máximo? Então, vocês reparam que a pergunta não foi qual é o lucro máximo. Ele quis saber aonde ocorre o lucro máximo. Então, aí é o x do vértice. O y do vértice é quando ele quer o máximo. Qual é o meu lucro máximo? Ou então você tem uma função lá de custo. Geralmente custo ele quer o mínimo. Qual é meu custo mínimo? Então, quando ele fizer uma pergunta específica sobre o valor do máximo ou do mínimo, é o y do vértice. Se ele quiser a ocorrência, é o x do vértice. Então, o y do vértice fornece o valor máximo ou mínimo da função. Então, fiquem atentos a isso. Se ele quiser a ocorrência, x do vértice. Se ele quiser o valor específico do máximo ou do mínimo, y do vértice.